transmissão e vamos começar agora então. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz assim, começando no 3 ao 5, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a pregação da mesma, que o Senhor me dê poder, que eu possa falar com clareza e eficácia, que possamos ouvir com fé, mas não apenas ouvir, mas colocar em prática, receber de fato o que o Senhor tem para nós esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, hoje eu vou falar sobre algo que é muito importante, como sempre, eu nunca falo de coisa que não é importante, eu entendo isso, mas hoje é algo que vai ser muito prático na vida de cada um de nós, porque nós todos temos algo em comum. Todo mundo, na vida, todos nós vamos sofrer tribulações. Como eu mencionei recentemente, essas tribulações, elas vêm em embalagens diferentes, elas vêm com sabores diferentes, tem todo tipo de tribulação, todo tipo de problema, dificuldade, mas todo mundo tem problema. Tá? Isso é algo que é comum, que é natural ao estado, à natureza humana. A gente colocar uma expectativa de querer viver sem problema é uma forma certa de a gente ter decepção, de a gente ficar decepcionado, ficarmos chateados, porque não é algo prático, não é algo possível, não é algo viável. Tá? Nós todos teremos tribulação. Deixa eu só diminuir aqui a janela aqui do computador. Enfim, algumas tribulações que nós temos são de criação nossa. Nós temos essas tribulações porque ou nós as criamos ou nós deixamos ela crescer. Ela começou aquele problemazinho, aquela situaçãozinha, e a gente foi deixando, quando a gente menos espera, aquilo cresceu, criou 7 cabeças e está um bicho medonho e está causando muitas consequências e muitas dificuldades. Tá? Algumas, de fato, são assim. E se nós, por exemplo, negligenciarmos nossa saúde, nosso lar, nosso casamento, gente, até o nosso carro, se você negligencia o seu carro, ou a sua bicicleta, seu par de patins, o que seja, se você negligencia qualquer coisa na sua vida, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. A conta vai chegar. Então, nós temos que viver sempre fazendo uma manutenção preventiva em todas as áreas. Tá? Em termos de saúde, nós sabemos que tem um ditado em inglês que fala assim, que 1 grama de prevenção é melhor do que 1 quilo de cura. Pense nisso um pouquinho, é bem verdade. Muito melhor você prevenir do que você depois ter que curar. Porque se você prevenir, você não vai ter o que curar. O intuito é esse. Tá? Então, devemos evitar tribulações que é da nossa cria, que é porque nós criamos ou deixamos a coisa crescer. Outras tribulações, elas são enviadas por outras pessoas que trazem a tribulação para a nossa vida. Não fomos nós que criamos, não fomos nós que plantamos, mas de alguma forma a gente acaba colhendo. Um exemplo atual é esse vírus aí no mundo. Tá? Existe um forte indício que ele foi criado no laboratório, uns dizem que sim, uns dizem que não. Mesmo que não foi, os chineses também não avisaram nada para ninguém durante ninguém sabe lá quantas semanas ou meses. Ou seja, foi um problema que começou lá, né? E se foi fabricado, se não foi fabricado, isso não vem ao caso, mas começou lá e espalhou, não tomaram conta, não avisaram, enfim, mas acabou afetando todo o mundo. Tá? Isso é um exemplo de uma tribulação que vem, que foi por causa da negligência ou descaso, ou até a plena maldade de outras pessoas. E não só esse vírus, na minha vida e na sua vida também. Tá? Muitas coisas acontecem que não é porque nós criamos, não é porque nós fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas tem tribulação que aparece e é enviada por outros, e tem algumas tribulações. Vou te dar um exemplo aqui rapidamente de uma tribulação enviada por outro aqui na Bíblia. Se você lembrar, quando Davi foi ungido rei, ele passou muitos anos sem ser de fato o rei, apesar de ter sido escolhido e ungido rei, e o rei Saul passou muitos anos tentando matá-lo, perseguindo ele, caçando ele vivia fugindo, escapando para cá, para lá, e você vê, que culpa tinha Davi?
Davi não está buscando tomar o trono, Davi não pediu para ser ungido, Davi não fez nada contra Saul, mas Saul estava basicamente azucrinando, infernizando a vida de Davi. Davi não fez nada. Tá? É só um exemplo da Bíblia, onde as pessoas podem trazer problemas e que a gente realmente não tem nada a ver com aquilo. E outros problemas que vêm, podem até parecer que não foi culpa minha, ninguém trouxe, mas apareceu do nada, e a gente não sabe por quê. E é claro, a gente gosta, e isso é mais raro, né? Mas a gente gosta de pensar que essa é sempre o caso. Pastor, eu estou com problema, eu estou com tribulação e eu não fiz nada, ninguém fez, a culpa é de ninguém, apareceu, eu não sei o que é. Bom, isso pode acontecer. O exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo de Jó. Jó estava na dele, era temente a Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem bom, e de repente a vida dele cai por água abaixo. Ele perde os filhos, perde a sua riqueza, perde tudo. Não foi culpa dele, não foi alguém que trouxe para ele, foi algo que aconteceu. Nós sabemos que foi o diabo. O próprio diabo teve permissão de Deus para testar Jó. Mas a questão é que é um exemplo bíblico onde a tempestade veio do nada, não aconteceu do nada. Né? Mas tem, de um modo ou de outro, tribulação nós vamos ter. E eu vou além. A Bíblia fala que se nós quisermos viver de uma forma que agrada a Deus, aí que nós vamos ter tribulação, perseguição e problemas, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, onde fala assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão ou sofrerão perseguição. E esse é o nosso alvo. A nossa meta, o nosso destino é a gente querer viver piamente em Cristo Jesus. É isso que você quer, eu espero, é isso que eu quero. Então, o alvo, a meta, o destino, o que nós devemos buscar fazer é viver piamente, é viver de uma forma que agrada a Deus. Viver piamente é justamente isso. Viver piamente é viver de uma forma que agrada a Deus. É o sentido da palavra piamente. O oposto de piamente é impiamente, que é justamente viver uma vida de pecado, de transgressão, de rebelião. Tá? Mas a gente quer viver, e quando a gente vive piamente em Cristo Jesus, vai acontecer que nós vamos ter perseguição, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, vamos ser submetidos a esse tipo de coisa. Então, esse é o caminho, e isso é justamente aquilo que nós queremos fazer. E eu quero hoje falar sobre o tema atitudes afetam o alvo. Atitudes. Eu quero falar sobre a nossa atitude. Atitudes afetam o alvo. E nosso alvo é viver piamente em Cristo Jesus. E o que a gente pode fazer para garantir que nós alcancemos o nosso alvo, o nosso destino, que é viver piamente em Cristo Jesus, vai ser determinado pela nossa atitude. Por isso que atitudes afetam o alvo. Falando sobre tribulações, nós podemos fazer coisas para nos precaver, para prevenir a tribulação. É verdade. Existem tribulações que vêm para a nossa vida, que a gente pode tentar evitar andar em certos lugares, andar com certas pessoas, né? Enxergar e cortar o mal pela raiz. Então, existem algumas coisas que nós podemos, de fato, fazer, mas muitas vezes não. Jó não pode fazer nada. Muitas vezes, quando alguém vem com a tribulação, a gente não pode fazer muita coisa. Mas uma coisa nós podemos fazer, isso é, nós podemos controlar 100% a nossa atitude. Eu não posso controlar, e nem você, as suas circunstâncias. Eu não posso, nem você pode controlar se alguém vai vir trazer tribulação e problemas para a minha vida. Nós não podemos controlar isso, mas nós devemos controlar a nossa atitude, porque a atitude afeta o alvo. A nossa atitude vai justamente determinar se nós vamos ou não vamos chegar no nosso alvo, no nosso destino, onde nós queremos chegar. E o destino de todo crente fiel é viver piamente em Cristo Jesus. E a nossa atitude vai determinar isso muito mais do que qualquer tribulação ou perseguição que venha por nós fazermos aquilo. Tá? Então, atitude é muito, muito importante. A definição da palavra atitude, é isso que vai fazer a diferença, é o seguinte: comportamento ditado por disposição interior. Atitude é o comportamento que é ditado, regido, guiado pela nossa atitude interior. Está falando sobre o nosso coração. E coloca também aqui outra definição no dicionário de atitude, é uma posição assumida ou uma orientação. A palavra orientação tem a ver com direção.
Né? Se você fala que você vai ser orientado, você está buscando direção. A palavra orientação, vem de oriente, que é justamente um dos pontos na bússola, né? Tem norte, sul, leste, oeste, ou norte, sul, oriente, ocidente, que está falando sobre os leste e oeste, mas orientação vem de oriente, então tudo isso tem a ver com direção. Então, a nossa atitude, ela é basicamente qual a direção, qual a nossa atitude do nosso coração. A própria palavra atitude, ela também significa direção. Tá? Se você eu sei que ninguém pilota um avião aqui, muito menos eu, mas o que tem, quando você tem a atitude, está falando sobre isso daqui, ó, o grau de elevação ou declinação. Essa é a atitude. Tá? Você fala, qual a atitude do plano? Bom, a atitude do plano, falando geograficamente, tá? Não geograficamente, geometricamente. Tá? Geometricamente, a atitude é esse plano aqui. É sobe ou desce. Então, a nossa orientação, basicamente, é a nossa atitude. Qual a nossa atitude? Qual a nossa direção? Qual a navegação? Onde que estamos indo com o nosso coração? Onde que estamos indo com a nossa vida? E a vida cristã é como uma viagem. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa vida. E o peregrino é alguém que está peregrinando, alguém que está viajando, está de passagem, porque está de viagem. E nós somos peregrinos. A vida cristã é uma viagem. E numa viagem é muito importante o destino, é muito importante o alvo, é muito importante você saber aonde que você está indo. E eu digo mais, numa viagem, o percurso, o trajeto, o caminho, a viagem em si, o deslocamento em si, é tão importante quanto o alvo. Porque se você tomar o trajeto, o caminho errado, se tomar a direção, a orientação errada, você vai chegar no destino errado, no alvo errado. Por isso que a atitude afeta o alvo. A nossa atitude interior do nosso coração vai determinar se a gente vai chegar ou não vamos chegar no nosso alvo, no nosso destino. Lembrando que o nosso alvo, o nosso destino é viver piamente em Cristo Jesus, apesar das tribulações, das perseguições que nós vamos ter que padecer segundo a palavra de Deus. Então hoje eu quero ver quais atitudes podem afetar o nosso alvo em que nós estamos mirando. É muito importante a gente, primeiramente, ter um alvo, primeiramente, ter a nossa mira colocada em algum lugar. Eu sempre digo o seguinte, se você não tem uma meta, não tem um alvo, eu lhe garanto que você sempre vai errar. Você nunca vai chegar. Se você está andando sem destino, você nunca vai chegar num destino, porque você não estabeleceu um destino. Então, a primeira coisa é a gente colocar no nosso coração esse alvo, essa meta, esse destino, que é viver piamente em Cristo Jesus. Amém? Então, olha comigo para 2 Coríntios 4 e versículo 8. 2 Coríntios 4, 8, vamos ver que tipo de atitude. Tá? A primeira atitude que eu quero tratar é aquela atitude que ela anima e ela eleva. Ela anima e ela eleva. Essa é a atitude correta. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. É interessante notar que ele fala sobre perseguidos. Tá? A terceira item mencionado no versículo 8 fala justamente sobre perseguidos. E a gente leu lá em 2 Timóteo 3,12 que nós vamos padecer o quê? Perseguição. Então, apesar de nós sermos atribulados e angustiados, desanimados, desamparados, perseguidos, a gente pode manter uma atitude boa, uma atitude que ela eleva, que ela anima. Tá? E todos os crentes, já falei, todos nós teremos tribulação. Voltando para o versículo 8 de 2 Coríntios 4, em tudo somos atribulados. A palavra atribulado vem de tribulação. Quando nós estamos padecendo tribulação, nós estamos, na realidade, sendo atribulados. Tá? Estão aplicando tribulação, está sendo colocada tribulação em nós. Então, todo mundo sofre, todo crente sofre tribulação, perplexidade, perseguição, abatimento. Tá? Isso é algo que é comum para todo crente. E quando o crente não está sofrendo essas coisas, é porque ele não está vivendo piamente para Cristo Jesus. Porque quem vive piamente para Cristo Jesus vai ter essas coisas.
Então, se você não tem essas coisas, é porque você não está vivendo piamente para Cristo Jesus. Agora, é o seguinte, se não é o diabo te perseguindo, é Deus te perseguindo. Agora, o diabo nos persegue quando vivemos piamente para Cristo Jesus. Agora, quando nós não vivemos piamente para Cristo Jesus, quem nos persegue não é o diabo, é Deus. Deus vem atrás da gente para nos colocar de volta. Ele vem porque a Bíblia fala que ele açoita todo aquele que ele recebe como filho. Então, quando a gente não está vivendo piamente com Cristo Jesus, o que vai acontecer é que nós vamos ser atribulados por Deus. Quando a gente vive piamente por Cristo Jesus, nós vamos ser atribulados pelo diabo. Então, a escolha é essa. Eu quero ser atribulado pelo diabo. Tá? Por que isso? Muito bem, aqui fala que nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Então, mesmo tendo tribulação, nós não temos angústia. Ou seja, tristeza, depressão, desesperança. Tá? Então, vai ter tribulação? Vai, mas nós não vamos ter angústia. Perplexos, mas não desanimados. Perplexos, você não sabe o que está acontecendo. Você fica confuso, fala, peraí, mas por que isso? Mas nós podemos até ficar perplexos, mas nós não ficaremos desanimados. Não vai ter desânimo, apesar da perplexidade. Perseguidos, mas não desamparados. Veja que interessante, perseguido. Se eu estou vivendo piamente para Cristo Jesus, quem vai me perseguir é o diabo. Tá? Mas aqui fala que apesar de perseguido, nós não somos o quê? Desamparados. Deus não vai nos abandonar, Deus não vai nos desamparar. Nós vamos ter o apoio, o suporte, o auxílio, a presença, o poder e a força de Deus. Apesar da perseguição, nós não estamos desamparados. Apesar da tribulação, não estamos angustiados. Apesar da perplexidade, nós não estamos desanimados. E fala aqui, abatidos, mas não destruídos. Então nós podemos até ficar abatidos, mas não vamos ser destruídos. Nós podemos até cair, mas não vamos ficar prostrados. Nós vamos até ser feridos, mas nós seremos, eu sei que não vou ficar angustiado, desesperançado. Então essa é a atitude que nós estamos tendo. E não quando vem a tribulação, a gente ficar justamente angustiado, desanimado, ficar destruído, a gente ficar preocupado. Não. A atitude correta é essa que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Tá? E o que vai fazer diferença é justamente isso que a gente está lendo aqui. Se você olhar no versículo 10, é interessante, versículo 10 de Romanos e 2 Coríntios 4. Tá? É o mesmo contexto, a gente leu o 8 e o 9, né? Agora eu vou ler o 10, que diz, leia comigo. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. A atitude correta, como descrita no versículo 8 e 9, ela vai nos animar, ela vai nos elevar, para que, o versículo 10 fala, para que a vida de Jesus seja manifesta também na nossa vida. Então, a atitude correta vai permitir que Jesus Cristo manifeste a sua vida na nossa vida. E olha o resultado disso, olha o versículo seguinte, versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ele está fazendo um paralelo e quase que repetindo a mesma coisa. Ele fala, a gente passa por toda essa tribulação, a gente não vai ser não vamos ficar angustiados, animados, desamparados ou destruídos. Tá? Mas nós fazemos isso para que a vida de Cristo, devido à nossa atitude, seja replicada em nós. O poder de Cristo seja replicado em nós. E o resultado é o que nós temos, o que Paulo fala no capítulo seguinte, 2 Coríntios 4, a gente leu 2 Coríntios 4, mas 2 Coríntios 5, no versículo 20, Paulo fala isso. Se você ler até lá o capítulo seguinte, o contexto é o mesmo. E dentro desse contexto tem a atitude correta, onde Cristo pode viver através de nós. E na nossa vida, ele diz o seguinte, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O embaixador é alguém que representa. É alguém que representa. O embaixador brasileiro para Londres, por exemplo, ele representa o Brasil e os interesses do Brasil junto ao país, à nação, ao governo britânico.
e assim por diante. Então nós somos aqui embaixadores. Como somos embaixadores? Porque nós vivemos, nós permitimos que Cristo possa viver, o seu poder possa ser replicado em nossas vidas, através das tribulações e perseguições que nós sofremos, porque vivemos piamente para Ele, mas nós não somos desamparados, angustiados, desanimados ou destruídos. E isso é ser o embaixador. Sabe, quando os mártires lá na igreja primitiva, em Roma, eram presos, levados para o Coliseu, e eram alimentados às feras, eram colocados os gladiadores, as pessoas ficavam muitas vezes tocadas e comovidas, como eles diziam. Eles louvavam a Deus. Eles perdoavam as pessoas que estavam os maltratando. Eles estavam vivendo, representando Cristo. Foi Cristo que fez. Na cruz ele falou o quê? Pai, não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele perdoou. Ele era manso, suave. Então nós podemos replicar, ou seja, sermos embaixadores, representadores de Cristo aqui na Terra, nesse mundo, para essa geração. Como? Tendo a atitude correta. Porque só com a atitude correta que nós vamos viver piamente para Cristo Jesus. Porque quando fazemos isso, a perseguição, a tribulação vem sim. Mas nós podemos, com a atitude correta, superar. Com uma atitude que anima, que eleva. Romanos 5, versículo 3, diz o seguinte: e não somente isso, nós lemos, mas também nós gloriamos nas tribulações. Essa palavra gloriar tem a ver com alegrar. Nós regozijamos, nos gloriamos. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo está vivendo através de nós. Nós estamos sendo embaixadores, representantes de Cristo para esta geração. Isso e nisso nós nos gloriamos, nós nos alegramos. E não é a única bênção na Bíblia que nós devemos nos gloriar, nos alegrar durante as tribulações e as perseguições. Então, se a atitude for correta, o alvo será correto. Se a atitude for errada, o alvo será afetado. E nós não vamos viver piamente em Cristo Jesus. Então, atitudes, elas afetam o alvo. Atitudes vão sim afetar o alvo. Eu não posso controlar as circunstâncias, mas eu posso controlar a minha, e você pode controlar a sua atitude. Então, a primeira atitude é uma que anima, uma que eleva. A segunda atitude, lá em Romanos 8, versículo 35, quero que você abra sua Bíblia para lá, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 35. É uma atitude, a atitude correta automaticamente vai nos colocar no caminho correto, no caminho para a vitória. A atitude correta é o caminho para a vitória. Romanos 8, 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, que coisa? As coisas que acabaram de ser mencionadas. Tribulação, a primeira. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Mais uma vez, eu não posso controlar se vai vir tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Eu não posso controlar isso. Eu não tenho controle absoluto sobre isso. Mas eu tenho sim controle absoluto sobre a minha atitude. E a minha atitude, ela vai determinar o caminho correto, que é o caminho para a vitória. É o caminho para sermos mais do que vencedores. Você vai ser mais do que vencedor se você está andando no caminho da vitória, com uma atitude de vitória, uma atitude que nos leva a isso. A atitude correta é a metade da batalha. Quem tem atitude correta já andou metade do caminho. Eu diria mais. Quem tem atitude correta está garantindo a vitória, está garantindo ser mais do que vencedor. É o que Paulo está falando. Ele falou: o que vai nos separar do amor de Deus? Nada. Pode ser tribulação, angústia, espada, nudez, fome, perigo, nada disso. E nós podemos, apesar dessas coisas, sermos mais do que vencedores. Agora, a atitude correta enxerga estas coisas como uma parte do trajeto, uma parte do caminho. E por isso nós somos
vencedores apesar delas, e preste bem atenção no que eu vou falar. Nós não somos apenas vencedores apesar delas, nós somos vencedores por causa, devido a elas. Nós somos vencedores porque quando a angústia vem, quando vem a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, é isso que vai nos tornar vencedores. O que torna um vencedor é a prova. O que torna, o que leva o atleta a uma medalha de ouro, não é ele chega lá e fica desfilando. Eu estou com a roupa mais moderna, mais cara. Não é a beleza pessoal dele. É o quê? É a prova, é a corrida. É isso que torna o corredor um vencedor. O time na Copa do Mundo, o que torna o time vencedor não é se eles têm os cabelos mais bonitos, as tatuagens mais radicais, apesar que virou moda isso, né? Pior, melhor. Mas a questão não é essa, a questão não é. A questão é o quê? É o jogo, é a prova, é fazer o gol, é ganhar o jogo. É isso que vai tornar aquela equipe, aquele time vencedor. O corredor, o atleta, ele vai ser vencedor devido à prova. A prova é o que vai tornar ele o vencedor. O que vai tornar-nos mais do que vencedores é justamente a tribulação, a angústia, o perigo, fome, nudez, a espada. É isso que vai fazer de nós vencedores. Ou não. Ou derrotados. A diferença é a atitude. É a atitude como a gente encara. É justamente a atitude. Por isso que estamos vendo hoje, que é tão importante. A atitude afeta o alvo. A minha atitude vai afetar o nosso alvo, se nós vamos ou não vamos chegar lá onde nós queremos. Mas nós queremos ser o quê? Não só vencedores, mais do que vencedores. Nós somos embaixadores, somos mais do que vencedores, com a atitude correta. Com a atitude errada, nós não somos nem embaixadores. Aliás, embaixadores nós somos. Queira ou não, nós somos. Agora, vamos ser bons embaixadores ou não. Agora, vencedores também. Podemos ser vencedores. Uma ilustração. Como você enxerga as coisas? Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Não, pastor, mas o copo está pela metade. Então, tecnicamente, ele é tanto meio cheio quanto meio vazio. É exatamente o que eu quero dizer. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação. Uma vai dizer que coisa horrível e outra vai dizer que oportunidade maravilhosa. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Quando você vê uma situação através de uma atitude que leva para o caminho, quando você vê uma situação através de uma atitude que leva para o caminho, você vai dizer, o copo está meio cheio. A atitude que leva para a derrota, não para a vitória, é o que vai dizer, não, está meio vazio. Entendendo que a quantidade de água é a mesma. O que muda não é o quanto de água tem ou não tem no copo. O que muda é a atitude daquele que está observando e passando julgamento naquela situação. Então, nos problemas, nas dificuldades da sua vida, quando vem a tribulação e o perigo, e a nudez, e a fome, enfim, quando as coisas ruins vêm, quando a tribulação vem, quando a perseguição vem, você olha para aquilo como uma oportunidade para ser um vencedor, ou uma oportunidade, ou melhor ainda, ou uma desculpa para a derrota. Você vê na tribulação um motivo de ser derrotado ou você vê na tribulação um motivo de você ser vitorioso? Isso é que falam em relação a ter a atitude correta, a atitude que vá para a vitória. Agora, veja bem, não é você simplesmente ser positivista, falar, não, tudo vai dar certo, não, fé em Deus. Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a atitude. Tá? Porque muita gente acha que, bom, se eu achar que vai dar certo, vai dar certo. Não é isso que eu estou falando. Tá? Existe hoje nas igrejas a confissão positiva. E se você declarar e demandar, e aquela coisa toda, se você falar, aquela palavra são sementes. Eu não estou falando essa baboseira, eu estou falando de você ter a atitude correta. A atitude que Paulo diz assim: pode vir tribulação. Pode vir angústia, pode vir nudez, perigo, espada, fome, e tudo isso, mas mesmo assim eu posso tomar essas oportunidades, essas tribulações e sair mais do que vencedores disso tudo. Eu posso ser um embaixador, eu tenho uma oportunidade de ser um embaixador, um representante de Cristo. Porque a turma da confissão positiva, eles não querem saber de tribulação, angústia, fome, nudez.
espada, perigo, tô fora. Eles não querem, eles correm disso. Eles acham que isso é um sinal de fraqueza, de falta de fé e até de pecado. Não é o que a Bíblia fala. É o que eles falam, mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós podemos ser mais do que vencedores, apesar dessas coisas. Essas coisas, portanto, são um degrau, elas são um passo em direção à vitória. E não algo para ser evitado como se fosse a morte. Tá bom? Então, não confunda aqui o que eu estou querendo falar para você. Sofrimento não é necessariamente derrota. Eu sei, eu não gosto de sofrimento nem você, mas sofrimento não é sinônimo de derrota. E no grande plano de Deus, que é perfeito, maravilhoso, que a gente não pode tentar entender ou captar tudo o que ele tem, mas o plano de Deus, felizmente ou infelizmente, às vezes alguém sofre para trazer uma vida ao mundo. A minha mãe, a sua mãe sofreu. Uhum. Para quê? Para trazer você ao mundo, trazer eu ao mundo. José do Egito sofreu. José do Egito foi... Olha só esse pessoal da profissão positiva. José do Egito foi odiado por seus irmãos, foi vendido para a escravidão, foi deixado como morto, foi vendido como escravo na casa de Potifar, onde ele foi falsamente acusado. Daí ele foi preso, passou anos na cadeia, ajudou um cara a sair interpretando o sonho dele, o cara falou, eu vou lembrar de você. Não lembrou dele coisa nenhuma. Ajudou um outro e, porventura, ele finalmente sai. Olha quanto sofrimento. Foram anos sofrendo. Porque José sofreu tanto. Sabe para quê? Para salvar sua família. Para salvar aqueles mesmos que o odiaram, que os venderam, que o trapacearam, que mentiram sobre ele. Ele padeceu injustiça, perigo, fome, frio, prisão. Ele padeceu sofrimento e tribulação para o bem dos outros. Não preciso falar que Cristo sofreu para que pudéssemos ter perdão e salvação. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós podemos ter justiça perante Deus através do que Cristo sofreu, padeceu por nós. Então entenda, sofrimento não é uma coisa no plano de Deus que é necessariamente errado. Agora, tem gente que sofre devido às consequências dos seus pecados. Isso é verdade. Tem sofrimento que infelizmente é um sofrimento gratuito, desnecessário, devido à tolice, devido à rebeldia. Tá? Mas não quer dizer que todo sofrimento é pecado ou é errado. Tá? Não necessariamente. Então, uns precisam sofrer muitas vezes, uns precisam sacrificar para que outros sejam abençoados. Eu vou dar um exemplo, evangelização. Eu não vou dizer que evangelização é um sofrimento, longe disso. Eu acho que é uma coisa, eu mesmo sempre saio de evangelização exaltado, eu saio de lá alegre, cheio. Tá? Mesmo que eu não levo ninguém a Cristo, muitas pessoas a Cristo, a questão não é essa, mas pregar o evangelho é algo que alimenta e eleva o espírito. Mas quando você evangelizar, você está sacrificando o seu tempo. Quando você separa um tempo, você sacrifica, você dedica, você santifica aquele tempo, você está dando da sua vida, tempo é vida, você está sacrificando da sua vida para que outras pessoas ouçam o evangelho. Quando nós fazemos ofertas, damos ofertas missionárias, ou quando ajudamos com nossos recursos, nós estamos sacrificando, estamos, entre aspas, sofrendo. Para quê? Para ajudar os outros, para ser uma bênção para os outros. Quando fazemos visitação, nós estamos tirando tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa, nós vamos visitar o irmão para encorajá-lo, orar com ele, ver como é que ele está, visitar um visitante da igreja, visitar alguém, enfim, quando nós fazemos visitação, tudo isso, sabe o que é? A gente estamos sacrificando dinheiro, talento, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, quando alguém é abençoado, é porque de alguma forma houve vitória. É uma vitória. Quando alguém é abençoado, é uma vitória. Tá? A bênção veio de Deus e através de nós, do nosso sacrifício, do nosso sofrimento, aquilo que nós nos submetemos à vontade de Deus, nós conseguimos abençoar, trazer a bênção de Deus para alguém. Isso é uma vitória para nós e é uma vitória para Deus. Agora, se essa atitude não está presente, a atitude correta, a atitude que leva à vitória, então ninguém vai ser abençoado. Se eu tenho uma atitude que esse dinheiro é meu, a vida é minha,
esse dia é meu. Se é isso que nós estamos criando, essa atitude de não, ou senão eu estou sofrendo demais, eu estou com tribulação, eu estou com fome, espada, perigo, eu não vou fazer isso. Resultado é que não vai haver vitória, porque outras pessoas não serão abençoadas. Nós não estaremos vivendo piamente em Cristo Jesus com atitude de derrota, deixando que os problemas nos derrotem. Terceira e última coisa essa noite, abram suas Bíblias para Mateus 24. Estamos vendo o fato que a atitude afeta o alvo. A atitude correta é aquela que eleva, aquela que anima. Tá? A atitude correta é aquela atitude que nos coloca no caminho para a vitória. E a atitude correta, preste bem atenção, a atitude correta é fruto da humildade. A atitude correta é fruto da humildade. Se você não tem humildade, você não vai ter atitude correta. Se a sua atitude não é uma de humildade, você jamais terá a atitude correta, a atitude que leva para a vitória, a atitude que eleva e anima. Essa atitude você não vai ter, porque o orgulho vai destruir essas atitudes. Mateus 23, eu vou ler versículo 11 e 12 para você, eu peço que você me acompanhe aí, onde você estiver, mas diz assim, Mateus 23, versículo 11. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse versículo está falando sobre servidão, sobre humildade. Jesus falou que o maior dentre vós será o vosso servo. Pastor, o senhor é um ministro? Vamos para falar de ministro, que está muito conversa de ministro, tá bom? Não dá confusão aqui, não quero falar de ministro, mas no sentido, você é um ministro que ministra? Um ministro, sabe o que quer dizer um ministro? Aquele que ministra, aquele que serve. Aquele que serve. Todo crente deve ser um servo. E o maior entre vós será o vosso servo. O orgulho não leva à servidão. Uma pessoa orgulhosa, ela não é um servo. O que é ser um servo, pastor? É quando a pessoa ela quer viver uma vida que serve os outros. Ele quer servir, ele quer abençoar, ele quer ajudar, ele quer trazer melhoria, ele quer trazer bênção, ele quer servir. O orgulhoso não quer servir, o orgulhoso faz isso. Não, eu quero que sirvam a mim. Sirvam a mim. Eu não vou servir ninguém. É o famoso venha a nós, tá bom? A pessoa orgulhosa é assim, todo mundo vai funcionar em função dele. Ele não faz nada para ninguém, faz muito pouco, faz o mínimo que pode. A pessoa humilde, não, a pessoa humilde não se vê como alguém que precisa ser servido. A pessoa humilde se vê como alguém que busca servir os outros. Quer ajudar, quer servir, quer fazer o possível e o impossível. A pessoa humilde, ela está sempre buscando oportunidades. E quando uma oportunidade de ser uma bênção, quando uma oportunidade de ser uma ajuda, como uma oportunidade se apresenta de nós sermos servos, essa é a atitude que é certa. Essa é a atitude que vai afetar o nosso alvo. Lembrando que o nosso alvo é viver piamente em Cristo Jesus. Diga uma coisa. A vida de Jesus Cristo aqui na Terra foi caracterizada pelo quê? Servidão. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele alimentou o faminto, ele ressuscitou o morto, deu vista para o cego, levantou o aleijado. Ele era uma vida de servidão. Jesus era manso e humilde. Essa é a atitude que nós devemos ter. Quando alguém vem para você pedindo ajuda, ou uma outra situação, talvez a pessoa não veio pedir para você, mas você está vendo na vida de alguém, você está vendo uma circunstância que você poderia ser uma bênção, você poderia ser um embaixador, um representante de Cristo, você poderia ser um vencedor, apesar das dificuldades. E quando você vê essa situação, você vê essa oportunidade, você pula, você entra e você fala, eu quero sim ser uma bênção, eu quero sim ser uma ajuda, eu quero sim ser um servo, eu quero servir. Jesus falou, o maior entre vós será o vosso servo. Quem servir vai ser o maior. Sabe? A gente fica aqui achando, eu sou o bom. Não, você não é o bom. O bom é aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que está com a antena ligada, procurando quem ele pode ajudar, de que forma que ele pode ajudar, como ele pode ser uma bênção.
E não aquele que fica inventando desculpa, motivo, buscando razão e justificativa de o porquê que ele não pode fazer. Ah, não posso ajudar porque tem angústia, perseguição, tribulação, perigo, espada, fome, nudez. Eu não posso ajudar. Como nós vimos, a atitude correta diz que, apesar destas mesmas coisas, nós podemos ser mais do que vencedores, vivendo piamente para Cristo Jesus. Então, a humildade, a atitude de humildade, ela vai gerar um espírito de servidão, de ser servo. Gente, o que todos nós merecemos é o inferno. Então, qualquer sofrimento que tiver é lucro. Já é lucro. Qualquer sofrimento que precisamos sofrer é taxinha. Nós fomos salvos, fomos livres do inferno. A atitude correta é abnegação, é estar disposto a sofrer para ajudar alguém. Abnegação. É sacrifício. É você fazer alguma coisa, mesmo que aquilo vá lhe incomodar, vai lhe custar tempo, dinheiro, alguma coisa. Esse é um servo. E sem essa atitude de humildade, atitude de servidão, nós não vamos viver piamente em Cristo Jesus nunca, porque uma vida que agrada Jesus é uma vida que reflete as características principais da vida dele, uma das quais foi uma de servidão, de buscar servir os outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, fala assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Esse armai-vos quer dizer, bote isso na sua cabeça. Armai-vos vós com esse pensamento. Botar isso na sua cabeça. Botar o quê, pastor? Que Cristo padeceu por nós no corpo, na carne. Não estamos falando que espiritualmente. Não. Jesus tinha carne, osso, sangue, nervos. Ele sentia dor, medo, frio, abandono, sentimentos. Ele sofreu na carne. Ele padeceu por nós. Então, vamos colocar na nossa cabeça, armai-vos também com este pensamento. Bote na sua cabeça que nós também devemos padecer, sofrer, servir os outros. E não pensar apenas eu, meu. Porque essa atitude, ela vai afetar o seu alvo. Que alvo? De viver piamente para Cristo Jesus. Você nunca vai alcançar esse alvo se você não tiver a atitude correta, uma que anime, eleva e te torna um embaixador. Você nunca vai chegar no seu alvo com a atitude errada se não for a atitude que leva para a vitória, a atitude que leva para ser mais do que vencedor, apesar das circunstâncias. E você nunca vai chegar no seu alvo se a sua atitude não for uma de humildade, uma atitude de humildade e servidão. Essa atitude, ela minimiza o sofrimento. E você fala, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. O crente sábio, eu vou encerrar com isso. O crente sábio sabe que sofrimento, às vezes, faz parte do plano de Deus. Mas o sofrimento nunca nos separará do amor de Deus. Deus pode permitir sofrimento, talvez é algo que venha exigir sofrimento. Mas esse sofrimento, essa dificuldade, seja lá o que for, nunca nos separará do amor de Deus. Pelo contrário. Lá em 1 Pedro 4,13, eu vou ler para você agora, diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Veja só. Nós devemos nos alegrar de sermos participantes das aflições. Aflição é sofrimento. Aflição é tribulação. Aflição é perseguição. Aflição é nudez, espada, perigo, fome. Isso é aflição. Deus está dizendo que nós devemos nos alegrar no fato que somos participantes. Essa palavra participante é a palavra grega koinionel. Koinionel é a palavra que significa comunhão. Foi traduzido participante, não é uma palavra errada de modo algum, mas entenda, essa participação é do ponto de vista de comunhão. Está em comum, em comunhão, junto, participando junto. Nós devemos participar. Se nós somos embaixadores de Cristo, é através das aflições dele que nós vamos o representar. Agora, Filipenses 3,10, agora o apóstolo Paulo, que fala algo parecido, ele fala assim:
Filipenses 3 e versículo 10 fala o seguinte: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Nós somos feitos conforme a morte de Cristo, nós somos feitos conforme o seu sofrimento. E aqui fala que nós vamos conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão das suas aflições. Essa palavra comunhão não, perdão, a comunicação da sua aflição. Essa palavra comunicação, a original que Paulo escreveu, foi a palavra koinonia, que tem a mesma etimologia, a mesma raiz da palavra koinoneo, que é comunhão. Então, lá usou participantes, Pedro usou participante, Paulo usou comunicação, mas participantes, comunicação, o sentido é de comunhão. Nós temos não separação, aflição, tribulação, perseguição, não nos separa de Deus, pelo contrário, nos dá comunhão com Deus, nos dá participação e comunicação, comunhão com Cristo através das aflições. Mas essas aflições só vão trazer comunhão, participação e comunicação quando a nossa atitude é correta, quando ela é uma atitude de humildade, uma atitude que vê vitória mesmo na tribulação, e uma atitude que nos eleva e nos anima, mesmo sendo perseguido e atribulado. A atitude afeta o alvo. Nós podemos não ter controle sobre as circunstâncias da nossa vida,